Saudar a todos com a paz do Senhor. Vou fazer aqui um vídeo falando sobre as duas naturezas de Cristo, as naturezas hipostáticas de Cristo Jesus. Jesus, ele veio salvar o homem. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar ele, para salvar o homem que havia perdido. Mas ele veio como homem, como natureza humana. Em Filipenses, é interessante que em Filipenses fala, eu quero ler aqui um versículo aqui, ele diz aqui em Filipenses, capítulo 2, ele diz que, versículo 7, ele diz: antes a si mesmo se esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Ele diz que Jesus se esvaziou-se. Jesus, ele não veio com todo o seu poder e toda a sua glória, em toda a sua essência, porque o homem não suportaria. Ele se esvaziou-se. Jesus andou no meio das pessoas aqui do mundo, curando as pessoas, salvando as pessoas, mas reconhecido como figura humana. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre, só que ele esvaziou-se, ele não veio com todo o poder. É interessante. E Jesus salvou o homem como homem. Jesus não fez, ele não morreu na cruz como Deus, porque Deus não morre. Quem morreu na cruz foi como homem. Então, Jesus não veio com natureza pecaminosa, com a natureza caída de Adão. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, ele diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, tem uma seita aí que diz que Jesus veio com a natureza caída no pecado de Adão. Se Jesus veio como natureza pecado, com a natureza caída de Adão, então Jesus seria um pecador. E aí não faz sentido que ele ia salvar o homem como pecador. Jesus, ele é santo, 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 e sempre ele foi. Ele nunca cometeu um erro. A Bíblia diz que ele nem um engano cometeu na sua boca. Jesus nunca falou uma palavra errada. E até no Calvário, as pessoas cuspindo nele, julgando ele, batendo nele, a Bíblia diz que ele ficou calado. O livro de Isaías diz que ele foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Não abriu sua boca. Glória ao seu nome. Então, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que ele é participante da carne e do sangue. Jesus, ele teve que assumir uma forma humana para poder salvar o homem. Glória a Deus. Jesus é participante da carne e do sangue e Jesus não veio com uma natureza caída de Adão. Então, nós vemos tudo isso aí. Por que Jesus fez isso? Para salvar o homem. Para livrar o homem da condenação do inferno.
e veio para nos resgatar do pecado. E nos amou até o fim. Jesus amou o homem até o fim. Então, Jesus, ele não foi assassinado. E Jesus os homens não mataram ele se entregou-se. E a Bíblia diz que ele si mesmo se entregou, Jesus entregou-se. Você vê que ele quando eles tinham cumprido todas as profecias, tá? Acho que está lá em João, capítulo 19, versículo 30. Diz que tinha cumprido todas as profecias. E ele diz assim, ó, ele disse: Pai, em teus braços, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Tendo disso isso, ele falou assim: tetelestai, está consumado. E adormeceu. Jesus nunca cometeu nenhum pecado, absolutamente nenhum. E Jesus disse na sua palavra: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Porque Jesus, ele é realmente imaculado. Jesus, ele não tinha uma carne contaminada no pecado como o ser humano tem. Ele veio absolutamente puro, santo. E é uma comunhão perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus, ele não pertence ao sacerdócio arâmico. Jesus, ele é do sacerdócio de Judá, do tribo de Judá. Veio do tribo de Judá, de onde nunca houve, o qual nem desse tribo nunca foi atribuído sacerdote. E ele veio para salvar. Se você acredita nisso que eu preguei, nisso que eu ensinei aqui, falei, deixe seus likes, se inscreva no canal, faça seu comentário e ore pelo irmão Agnaldo. Nós estamos esperando agora o arrebatamento da igreja. Jesus vem primeiramente para a sua igreja, para levar a sua igreja para o céu. Portanto, tome uma posição, tenha um particular com Jesus e fala: Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. E eu quero que o Senhor me perdoa as pessoas que você tem mágoas. Perdoa todo mundo, para Jesus te perdoar também. E na hora que você fizer isso, ele cancela os teus pecados e te salva. E Jesus que abençoe.